Fala galera, essa é a segunda parte da boda de Canaã, a transformação da água por vinho. No livro de Hebreus 1, a Bíblia diz o seguinte: antigamente Deus ele falou de diversas formas por intermédio dos seus profetas. Hoje ele só tem falado por intermédio do Filho, ou seja, Deus falou de diversas formas. No vídeo anterior eu narrava algumas das formas que Deus falou. No livro de Jonas, por exemplo, Jonas, ele representa pombo. O nome de Jonas significa pombo. E o que acontece? Jonas é alguém que é tirado da água. No livro de Apocalipse 17, capítulo 15, a Bíblia ela ensina que a água, eu vou ler para vocês entenderem. Então o anjo me disse: as águas que você viu onde está assentada a prostituta são povos, multidões, nações e língua. A água que está assentada a prostituta é a falsa igreja. Ela está assentada, ou seja, alicerçada, firmada sobre a água que representa a palavra dos povos, das nações. Por isso que eu sempre falo, e às vezes se torna chato, que o pensamento de Deus ele não é igual ao nosso. Ou seja, Jesus ele andando sobre a água significava isso. Jesus é um homem que ele vai receber o Espírito de Deus sem medida. Ele está cheio do Espírito Santo. Então o pensamento dele é pensamento do alto. Ele entende as coisas de Deus. Então Paulo ele me ensina que nós temos a mente de Cristo. Ou seja, para que você entenda, você precisa pensar da mesma forma que Cristo pensava. Então eu preciso entender que a prostituta, percebe, está assentada sobre povos e nações, ou seja, é o conceito dela, está firmado sobre isso. Tem uma passagem na Bíblia que é interessante, onde Jesus está com seus discípulos e ele pergunta: o que diz as pessoas acerca de mim? Aí um diz que você é Jeremias, outro diz que você é João Batista, que ressuscitou. E Jesus pergunta: e vocês, o que vocês dizem? E Pedro vai dizer: eu te digo que tu és o Cristo, que tu és o Messias. A palavra Cristo não é nome. A palavra Cristo, o Messias, é um atributo que é dado a uma pessoa. Nesse caso, ele recebe todo o entendimento de Deus. Nesse caso, ele é o homem de que os profetas falou. Toda a profecia apontava para ele e que essa pessoa deveria vir com o intuito de que abrisse os olhos dos cegos. Quando se fala cego, você pensa que é cego físico. Não é cego físico. Cego ele pode ser uma pessoa extremamente ruim e você vai abrir os olhos e você transforma ele em alguém melhor. Para Deus ele está abrindo a visão do cego espiritual. Por isso que no livro de Marcos 4, quando um dos discípulos pergunta para ele sobre a parábola, ele vai dizer: por que fala em parábola? Ele vai explicar: para que vendo, veja. Ou seja, se você vê, você tem olhos e não perceba. E para que ouvindo, ouça e não entenda. Ou seja, você não é surdo nem cego fisicamente, é espiritual. E o que acontece? O mundo, quando Jesus veio, estava em trevas, ou seja, estava ignorante, não entendia a mente de Deus, como agora. Eles não conseguem entender. E aí o que acontece? Jesus precisava vir para abrir, interpretar de maneira perfeita. Inclusive no livro de Apocalipse tem uma passagem que está falando sobre isso. Quando João está recebendo a revelação, ele vê um livro selado por dentro e por fora. Por quê? Porque o livro era físico primeiro, mas também era espiritual. E se ele lesse o livro de forma humana ou comum, ele não ia entender. Por isso que a Bíblia fala: não havia ninguém no céu ou na terra capaz de abrir e desatar esse selo. No livro de Daniel 12, no capítulo 4, quando Daniel pergunta, no livro de Daniel representa na verdade o Apocalipse do Velho Testamento. E Deus está dando um monte de coisa para Daniel, um monte de revelação. E Daniel pergunta: Senhor, e essas coisas quando serão? Ele diz: e tu, Daniel, sela o livro, sela, percebe? Sela o livro, porque não é para agora, é para o tempo do fim. Nos últimos dias a ciência se multiplicará. E aí as pessoas pegam, e às vezes já vi pessoas falando sobre a questão de que o mundo tecnológico está avançado e tal, que antigamente para você chegar, por exemplo, na Europa, você levava 6 meses. Gente, lê o texto está falando sobre coisas espirituais. O cara está perguntando sobre algo espiritual. Ele está dizendo: Daniel,
nos últimos tempos as pessoas conhecerão a Deus, ou seja, Deus vai se manifestar, Deus vai se revelar para essas pessoas. É isso que ele está dizendo, o conhecimento de Deus vai aumentar muito agora. E a maioria das pessoas acha que o anticristo vem agora. Não, a falsa profecia imperou até aqui. Daqui a 5 anos mais ou menos vai começar um mover tremendo do Espírito Santo. E a maioria das pessoas que forem buscar isso. Por que eu estou mandando buscar? Porque a Bíblia ela ensina que Deus ele ama aqueles que procuram ele de madrugada. E as pessoas pensam que é madrugada física, é essa madrugada aí, irmão, onde o Espírito Santo ele vai se manifestar de maneira poderosa. É madrugada espiritual. O que é a madrugada espiritual? Eu acabei de falar. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então você conta 3 dias, 2 dias já se passaram. Osés, que eu citei no texto anterior, ele fez uma ferida e depois ligará depois de 2 dias. E no terceiro dia ele virá e viveremos diante dele, ou seja, conhecimento. Aí o Espírito Santo se manifesta. Lá no livro de João que eu falei sobre a questão do Espírito, do bom vinho, é a revelação, a interpretação perfeita de Deus. Está vindo agora no terceiro dia. E aí muita gente vai passar a entender. Aí você, quando estiver lendo, por exemplo, a passagem que fala sobre a mulher do poço de Samaria, você vai entender que aquele poço ali, o poço de Jacó, representa o poço de engano, significa as águas, ou a revelação, a palavra que está saindo de lá é enganosa. O nome Jacó significa usurpador. E é só você ler a história dele que você vai descobrir que Jacó, ele tem uma passagem onde ele está colocando galhos, e de repente ele faz uma trama-moca que todas as ovelhas que saem para ele. Por quê? Porque ele estava usurpando as ovelhas. Então, isso é o significado, irmão. E aí você vai entender, eu estou falando por cima, uma hora eu posso fazer e narrar toda a história, perfeito, mas só para você ter a ideia. Agora, para que de repente o vídeo também não fique muito longo, deixa eu te falar sobre uma terceira situação. Algumas pessoas falam sobre a questão de que esse Pedro negou a Cristo 3 vezes. Pedro negou a Cristo 3 vezes. E as pessoas caem matando em cima de Pedro. Só que o que as pessoas não sabem é que, na verdade, esse Pedro, ele representa a igreja, que negou a Cristo por 3.000 anos. E onde é que está isso? Está no livro de Atos dos Apóstolos. Quando de repente Pedro foi lá e está orando, e de repente ele tem uma visão, e Deus fala para ele, e ele desce um lençol com todos os tipos de répteis, que era considerado imundo. E a Bíblia fala, Pedro, mata e come. E ele diz, não, Senhor, de forma nenhuma, jamais coloquei algo impuro na minha boca. E novamente, Pedro, mata e come. E ele diz, não, Senhor, de forma nenhuma, jamais coloquei algo impuro na minha mente, na minha boca. E terceira vez, Pedro, mata e come. E ele repete, jamais coloquei algo. E Deus diz, Pedro, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. E aí a Bíblia fala que Deus dá um sonho lá para um homem chamado Cornélio, fora de Israel. E esse homem tem um sonho, e Deus poderia ter trazido Cornélio até Pedro, mas ele não fez isso. O que ele faz? Ele dá sonho para Cornélio e diz, olha, vai lá buscar Pedro, manda alguém pegar Pedro. E aí falou para Pedro, está vendo um pessoal aí te pegar, e quando vier, não duvide, siga essa pessoa. Por quê? Porque Pedro tinha mania, e o povo deles, eles não se juntavam com ninguém. Inclusive, é só você ler o texto que você vai ver dizer Pedro falando, porque nosso povo não tem costume de se misturar com ninguém. Você se acha o melhorzinho, bam. Era mais ou menos isso. E aí ele não se misturava. E aí, de repente, vem agora esse homem, pega Pedro e leva Pedro até lá. E quando Pedro chega lá, Pedro percebeu. Tanto é que Pedro fala, Deus tem recebido as suas esmolas, e Ele tem recebido a sua oração, e o Espírito toma a vida deles. O que acontece? Pedro entendia, ele pensava que o Deus, ele só se manifestava dentro de Israel. É só você ler diversas passagens na Bíblia, por isso que eu comecei a ler, que antigamente Deus falava de diversas formas, através dos profetas, de diversos jeitos, diversos meios. Tem uma passagem na Bíblia que Deus está falando com Gideão, e quando ele chama Gideão,
Gideão duvidando, Senhor, vou fazer uma prova com o Senhor. Se por acaso o Senhor está nisso aí, tá, eu vou pegar um bolo de lã e vou colocar aqui. E durante a noite vai molhar. Isso aconteceu. Ele bota e durante a noite o rolo de lã ficou encharcado, lã de ovelha. No outro dia ele chega lá e ele fala, Senhor, me perdoe aí minha incredulidade, mas eu quero agora colocar novamente e vamos fazer diferente. Fica seco e do lado de lá o Senhor vai molhar ao redor. E isso acontece. O que isso significa? Gente, a chuva representa o Espírito Santo. Significa que Deus primeiro molhou lá em Israel. E depois Israel rejeita o Espírito Santo, e o Espírito Santo está se manifestando do lado de fora. E a maioria da galera não está entendendo. E aí o que acontece? Às vezes as pessoas acham que só tem salvação aí onde você está. Está errado. O Espírito Santo ele está se movendo de maneira poderosa. O Espírito Santo ele não pode ser manipulado. É isso que a galera não está entendendo. Então, terceiro dia, manifestação do poder de Deus. E como eu te falei no vídeo anterior, Deus te mostra o micro para que você entenda o macro. No micro era Israel, no macro é o mundo. E não se pode colocar, como ele disse, a lâmpada debaixo da mesa. Está na hora de sair. Valeu, um abraço, fica com Deus.